existem algumas características que um ser vivo tem que apresentar para ser considerado uma planta. E essas características estão resumidas aqui para vocês. Ok? No caso, são todos eucariontes. Eucariontes, você já sabe, eu conheço essa definição há tempos, né? São aqueles seres que apresentam nas suas células núcleo, citoesqueleto, e as plantas são eucariontes. São multicelulares, ou seja, apresentam várias células. Então, são formadas por muitas células. Apresentam embriões maciços. Dois pontos importantes com relação a esses termos. Então, os seus embriões necessitam de uma planta hospedeira, vamos dizer assim, uma mãe, entre aspas, para esse embrião desenvolver. Por essa necessidade, elas são chamadas, são classificadas como embriófitas. Então, sempre que falar em planta, você já pode pensar, fazer essa associação de que no seu embrião só vai desenvolver no corpo de uma outra planta, né, no caso, entre aspas, de uma mãe. E esse termo maciço, o que quer dizer esse maciço? Maciço quer dizer que não é oco. Lembra lá nos animais, na fase de gástrula, tem uma cavidade, a blastocele. Então, a gástrula é oca. Nas plantas, não, ela não é oca, ela é maciça, então ela é toda cheia de célula por dentro, assim. Tá? Os embriões das plantas, então, são maciços, ok? E esses embriões, repetindo, vão se alimentar, vão tirar proteção e nutrientes de um tecido materno. Além disso, as plantas são classificadas, elas apresentam organelas chamadas de plastos, né? E a principal, ou uma das principais, são os cloroplastos, que participar da fotossíntese. São seres que, por serem multicelulares, apresentam uma organização histológica, ou seja, eles têm tecidos embrionários, têm tecidos na planta já pronta, apresentam aí, por exemplo, tecidos de condução, algumas delas. Então, tem uma organização tecidual. Do lado externo da célula, uma parede celular, uma estrutura chamada parede celular, que é composta por polissacarídeos estruturais. A celulose é um deles, é o mais comum dentre as plantas. Mas tem outras, tem a pectina, M-pectina, M-celulose, tem muitas outras, tá? Mas a celulose é um componente estrutural importante. São seres autotróficos, que são aqueles que produzem as próprias moléculas orgânicas e elas assim o fazem por fotossíntese. Então, vão utilizar a luz para fornecer energia para elas sintetizarem as próprias moléculas orgânicas que precisam. Além disso, por último, e não menos importante, no seu ciclo de vida, ela tem um estágio haploide e um estágio diploide. Então, é um ciclo reprodutivo classificado como haplodiplobionte. Bom, como vocês podem perceber aqui, as plantas estão representadas aqui num grupo que também pode ser chamado de embriófita. Embriófita. Você acabou de entender por que são embriófitas. Porque elas usam o seu embrião, se alimenta de uma mãe, né, vamos dizer assim, né, de uma outra planta. E essas plantas, todas as plantas, que têm essa característica para ser uma planta, elas vêm de ancestrais comuns a essas algas aqui, as carófitas, que têm um ancestral comum a essas outras algas aqui, as clorófitas. Juntas, carófitas e clorófitas formam as algas verdes. Então, as plantas apresentam a mesma linhagem evolutiva das algas verdes, que apresentam a mesma linhagem evolutiva das algas vermelhas. Tem uma alga ancestral aqui para essas duas. Então, de um modo geral, o ciclo das plantas tem um momento que é chamado haploide e um momento que é chamado diploide. Esses momentos haploides e diploides do ciclo de vida estão representados aqui na legenda lá. Haploide é o momento que está em azul e diploide é o momento que está em rosa. Certinho? Vamos começar desse momento haploide aqui. Então, vamos supor que uma célula chamada aqui de esporo, né, caia no ambiente adequado e vai proliferar por mitose, aumentando a quantidade dessas células, formando um grupinho de células. Esse grupinho de célula é chamado de gametófito. Por quê? Ele tem estruturas, todas haploides, todas vieram do esporo, tem estruturas
que vão ser responsáveis por formar células gaméticas ou gametas. Tá? O gametófito forma gametas. Ok? Alguns deles formam gametas masculinos, enquanto outros formam gametas femininos. O fato é que gametas masculinos e femininos se encontram e ocorre a fecundação, originando um zigoto. Esses gametas vão se movimentar em presença de água e aí vão formar um zigoto que é diploide, e aí tem início o momento diploide do ciclo. Esse zigoto, então, prolifera por mitose e produz uma região da planta denominada esporófito. Como o esporófito veio do zigoto, ele é diploide. Todo esporófito é diploide. No esporófito tem uma região onde vai produzir os esporos por meiose. Então, se o esporófito é 2N, ocorre meiose, vai formar células N no final, que no caso são os esporos. Então, de um modo geral, tem um momento haploide e um momento diploide no ciclo de vida dessas plantas. Tá? Por isso que ele é haplodiplobionte. Ok? Agora um pouquinho mais de detalhes, olha só. Os gametófitos que produzem gameta masculino são chamados de anterídeos. O gametófito que produz gameta feminino é chamado de arquegônio. Então, o arquegônio é a região da planta, do gametófito, ou é o próprio gametófito, que produz gameta feminino, e anterídeo, o masculino. Certinho? Outra estrutura importante para você é essa aqui, ó. Ela é chamada esporângio. O que é o esporângio? É uma estrutura que tem no esporófito, cujas células vão produzir os esporos. São as células do esporângio, olha que bonitinho o esporângio, que vão produzir o esporo por meiose. Então, nesse ciclo reprodutivo, a meiose é espórica. Os esporos vêm sempre da meiose, tá? Diferentemente dos animais, que a meiose vai ser para formar gameta. Né? Na planta, não. A meiose não forma gameta. Na planta, a meiose forma esporo. Importante relacionado com a reprodução é o seguinte, olha. A duração das fases gametofítica e esporofítica varia dentre os grupos de vegetais. Então, alguns grupos de vegetais, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, alguns grupos de vegetais têm uma fase gametofítica maior que outros, enquanto outros, o contrário. Olha só, aqui eu coloquei para você uma representação importante que você pode associar isso com planta. Qualquer planta, você vai encontrar isso, que são os embriões. Ó. Então, aqui a gente tem o embrião, é uma imagem tirada do microscópio. O embrião que mostra externamente a ele, externamente, um tecido materno. Esse tecido materno e o embrião, quando olhados no microscópio, ó, como é que fica? Então, aqui a gente tem tecido do embrião e aqui tecido materno. Esse ponto de contato, ó, é, entre aspas, a placenta do embrião. Então, uma região de troca de nutrientes entre o tecido materno e o tecido embrionário. Então, é graças a isso que as plantas são chamadas de embriófitas. Também falamos anteriormente da sua organização histológica e um dos tipos de tecidos que tem nas plantas são os meristemas. Aqui, no caso, meristemas da raiz. Meristema apical da raiz, fica no ápice da raiz, na ponta da raiz. Meristema apical do caule, fica na pontinha do caule. O que é um meristema? É um tecido de crescimento. É como se fossem ali encontradas muitas células troncos. Então, é um tecido onde as células proliferam muito, se diferenciam muito. Ok? Bom, o que a gente tem aqui, então, é o seguinte, ó. As plantas terrestres, que de um modo geral podem ser chamadas de embriófitas, derivam de um ancestral comum, que é uma alga verde, ó. Uma alga verde ancestral. Olha lá, ó. Essa aqui, ó, a alga ancestral, tá vendo? Essa alga ancestral, então, é que deu origem a todas as plantas representadas aqui. Essas plantas, então, começaram a evoluir da seguinte maneira. Inicialmente, aquelas algas verdes originaram algumas briófitas, algumas plantas que foram classificadas como briófitas. Mas esse termo briófita, na verdade, é um conjunto de outras plantinhas. Então, ele não é um termo de classificação.
classificação taxonômica. Ele refere-se a um termo subjetivo para englobar essas três aqui. Briófita, na verdade, mesmo, assim, ela vai se referir só aos musgos, ok? Os outros dois são subjetivamente chamados de briófitas, tá? Mas o fato é que é o seguinte, que essas plantas, as briófitas, esses três aqui, não apresentam vasos condutores, são avasculares. Então, existem plantas que não têm vasos condutores, no caso, as briófitas. Vasos condutores de seiva bruta, de seiva elaborada. Então, em termos evolutivos, quando houve a passagem das briófitas da água para a terra, das plantas da água para a terra, elas ainda não tinham desenvolvido esses vasos condutores. E a consequência disso é que ficam muito pequenas. Então, uma briófita pode ter aí 20 centímetros, no máximo 20 centímetros, tamanho de um palmo aberto aí, aproximadamente 20 centímetros de comprimento, são bem pequenininhos. Mas à medida que o tempo foi passando e foi acontecendo a evolução, as plantas passaram a desenvolver sistemas de condução, chamados aí de sistemas vasculares. E aí, ó, plantas vasculares surgiram. Tá aqui, ó. Por exemplo, um grupo chamado de licófita, não sei se você conhece, e outro que você já ouviu falar, que são os pteridófitas. Elas já são plantas que apresentam vasos condutores, xilema e floema no caso. À medida que o tempo foi passando, elas já começaram a desenvolver uma outra estrutura importante, que são as sementes. Então, gimnospermas e angiospermas apresentam sementes que vão ajudar na sua dispersão, que aumentaram a chance da sobrevivência do embrião. Então, olha só, em termos evolutivos, resumindo, as plantas vieram desse ancestral, que é uma alga verde, desenvolveram a capacidade de formar tecidos de condução e, posteriormente, a capacidade de formar sementes. O que a gente tem aqui, então? Um cladograma que mostra justamente essas aquisições evolutivas e aquelas que originaram cada um dos grupos. Então, por exemplo, tudo isso aqui é compartilhado por todas as plantas. Isso aqui que está na base é do ancestral, o tempo corre de baixo para cima aqui. Então, o que está na base tem, para ser planta, tem parede celular de celulose, são autótrofos, pluricelulares e eucariontes. Agora, as briófitas são plantas sem vasos, então elas desenvolveram tecidos que ainda não são folhas, ainda não são raízes, ainda não são caules, filóides, rizóides e cauloides, né? Mas se comportam como tal. Então, as briófitas são pequenas justamente porque elas não têm tecidos condutores ainda, são avasculares. Taxonomicamente, né, a classificação, são separadas em hepatófitas, ó, briófita, que são os musgos, como eu falei, e antocerófitas. Então, todas essas briófitas que estão faladas aqui, ó, que está escrito aqui, na verdade, são essas três. E aí, aquele ancestral passou a desenvolver caule, folha, raiz, vasos condutores, xilema e floema, e originou os outros grupos. Por exemplo, o grupo das pteridófitas, que vão ter as estruturas reprodutivas aqui, que a gente vai estudar depois, que são os soros. Então, essas plantas aqui, as pteridófitas e as licófitas, são plantas vasculares, mas que ainda não desenvolveram semente. Isso aí veio depois. Isso aí promoveu, então, ó, sementes, ó, para que elas surgissem, foi necessário o surgimento também de um tubo polínico, que é uma estrutura reprodutiva, a independência de água para reprodução, justamente porque a semente vai ajudar na dispersão. A gente vai ter uma aulinha sobre isso. E com semente pode ser uma planta classificada, um grupo classificado como gimnosperma ou como angiosperma. Então, os grupos das gimnospermas, que taxonomicamente falando são esses quatro, ginkgófita, cicadófita, ginectófita e coniferófita, todas essas são as gimnospermas, apresentam sementes e o que está para trás, mente. Sementes e estruturas reprodutivas, que são os cones. Já aquelas plantas que desenvolveram flores e frutos vão ser classificadas como angiospermas, e a taxonomia vai ser como antófita para esse grupo aqui. Então, os 10 filos de plantas atuais são esses aqui, mas que são agrupadas de modo conotativo, vamos dizer assim, né, subjetivo, com esses termos generalistas: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O que muitos alunos me pedem, eu resolvi fazer, que é aquele quadro
que tem um resumão do conteúdo, olha só. Então, o que eu vou pedir para você fazer isso em outro momento é o seguinte, ó. Você vai olhar fixamente para esse quadro, decorar cada palavrinha dele, a posição dele, e depois você vai escrever ele na mesma ordem numa folha em branco, tá bom? Com isso, você consegue gravar as principais imagens relacionadas com essa aula de hoje aí. Depois, quando você estiver estudando, você vai escrever um texto sobre cada uma delas. Ou seja, você vai definir esses conceitos iniciais que a gente viu, vai escrever sobre a evolução das plantas, que envolve, a gente comentou, sistemas condutores de sementes, as plantas avasculares, as vasculares, e a classificação geral daqueles grupos. Ok?